Fala pessoal, então aqui nesse vídeo a gente vai ver como foi o processo, né, para eu construir essa cena aqui dentro do ZBrush. No caso eu criei os dois personagens, também esse cenário aqui. A ideia foi passar um pouco da ideia, né, do jogo, né, eu criei aqui uma das fases aí, uma da parte, né, das fases que você tem uma task, e aqui você tem, né, um bueiro, então a ideia é que esse cara saiu de dentro, tá, enquanto o cara estava fazendo a task. E aí isso faz parte, né, da ideia do jogo, então tentei contar um pouquinho da história aqui. E a gente vai seguir esse processo aí, espero que vocês curtam. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. Isso aí, valeu, então vamos nessa. Bom, para essa cena eu comecei com um dos personagens, né? Então aqui no caso eu utilizei formas geométricas para poder fazer uma blocagem inicial. Aqui no caso eu gosto sempre de utilizar o mesmo modelo para continuar extraindo outras peças, né? Isso me economiza tempo, ao invés de eu ficar lá tentando retirar peças e colocar peças ali no meu subtool, né? Eu já vou duplicando aqui mesmo, segurando o Ctrl e vou fazendo a blocagem aí. Eu gosto também de utilizar o Dynamesh, então eu separo todo mundo, né, para não ficar ali todo mundo grudado, e começo a utilizar aqui algumas ferramentas que podem me auxiliar em algum tipo de detalhamento, né? Por exemplo, esse tracinho, né, que a gente coloca aqui, essas partes pequenas, é mais interessante você utilizar, né, um brush de insert do que você tentar extrair diretamente na malha, né? Porque além de ter mais definição, você também vai evitar ter muitos polígonos na malha sem necessidade no início. Aqui eu também utilizo, né, bastante o Clip Curve, que define bem as áreas aí do modelo. E é bem legal, né, porque você consegue fazer definições muito mais rápido e muito mais precisas do que você pegar ali na mão e tentar vir consertando ali com o Brush Move, por exemplo, né. A mesma coisa aqui na camisa, né, então puxa um pouco ali com o Move, né, e depois vem com o Clip Curve ajustando para deixar um pouco mais definido também. E aqui um outro brush bem legal que eu gosto de utilizar é o Dun Standard. Ele ajuda aí a fazer alguns riscos mais precisos, né, definindo algumas áreas. Por exemplo, aqui na lateral da camisa eu sempre vou passando ele para poder definir aonde vai ser o encontro, né, da camisa ali com a parte do braço. E também com a máscara e Clip Curve eu faço o buraco na parte de dentro. Depois venho ajustando aqui com o brush de Move. Então é bacana sempre testar, né, bastante coisa, principalmente quando você está blocando algo, né, aqui no Dynamesh, porque é um momento de teste, né? Esse momento aqui você não tem que ser certeiro do que você estiver fazendo. Aqui é o momento de você testar, porque isso vai te ajudar lá na frente a ter um pouco mais, né, de precisão e um resultado bem melhor do que você ficar já querendo, né, atingir o resultado final aqui no início. Aqui novamente utilizando, né, o brush de insert para fazer esse detalhezinho pequeno. E essa foi inclusive a mesma ideia que eu utilizei para todos os outros detalhezinhos, né? Sempre procurando, né, fazer com que o brush de insert me ajude, ao invés de eu ficar tentando retirar isso aqui no modelo ou adicionar mais polígonos, né? Inclusive na blocagem é um grande erro do pessoal que faz um modelo muito detalhado, né, logo no início, com bastante resolução de Dynamesh, porque aqui no momento, né, é a hora de você fazer as coisas bem low poly, né? Aqui a parte da perna eu começo a blocar uma ideia de calça, coloco aqui também uma ideia de joelheira, né, para que ele não se machuque. Então isso aqui estaria, né, no lado interno da calça. Inclusive aqui eu utilizei umas outras referências extras de astronauta, né? Então você tinha ali algumas armaduras e tal, e eu peguei algumas ideias para poder fazer esse personagem de uma forma um pouco mais interessante, né, para não ficar só o desenho simples dele. Também bacana seguir, né, algo a mais do que ficar somente também dentro do concept, pode abrir, né, sua mente aí de várias maneiras também. É que eu não estou utilizando nada muito complexo para fazer esse personagem. No caso seria basicamente máscara, move, Gun Standard e Clip Curve, né? 5 ou 6 ferramentas aí que você consegue fazer, né, todo o seu modelo sem precisar de nada muito específico, né, para todas as partes. Eu acho bem legal essa ideia de você realmente modelar alguma coisa, né, não ficar dependendo de algo automático. Isso vai abrir sua mente, fazer você trabalhar muito mais rápido também. E o que ajuda bastante, né, aqui no caso, é que se você reparar esse modelo, ele está totalmente separado, né? Você tem os braços sendo um modelo, as pernas outro, a cabeça outro, o tronco outro, né? Isso é legal porque além de você conseguir isolar e ter um pouco mais de resolução, né, em alguns lugares, você também vai ter uma facilidade maior lá na frente na hora de você fazer a movimentação do personagem. É claro que isso pode variar bastante, né, dependendo aí do tipo de projeto que você esteja fazendo, mas para mim aqui, né, nesse modelo funcionou legal deixar todo mundo aí separado. Aqui as mãos, você reparou que eu peguei do braço, né, o mesmo modelo, coloquei a mão e depois peguei a mão e fiz o dedo, né. Então eu vim ali somente com o Move, né, e Clip Curve, tentando aí ajustar um formato de dedo e depois vim colocando ela aqui no formato que seria mais interessante, né, colocando os dedos aí no lugar, utilizando gizmo, outras poses, aí vai do que você tem mais conforto, né, de utilizar. Também eu gosto de utilizar um pouquinho de inflate para poder deixar o dedo um pouco mais arredondado. E aí vou utilizando aqui o clay para poder aproximar um pouco mais, né, o formato da mão dos formatos ali dos dedos.
Aqui eu utilizei um box para poder fazer a parte da frente. E basicamente, né, eu coloquei ele dentro de uma pastinha. E nessa pastinha eu ativei o Live Boolean. Então aqui isso facilita bastante, né, para eu poder fazer uns modelos um pouco mais complexos. Isso porque se você tentar fazer isso aqui com o Dynamesh, por exemplo, né, vai ser bem difícil de você modelar e tudo, sem deixar sua malha totalmente destruída. Então o Live Boolean ele ajuda bastante nesse tipo de processo. Aqui novamente utilizando aí o brush de Insert para poder fazer, né, um detalhezinho. E depois a gente volta para o Live Boolean, que inclusive, né, eu estou utilizando apenas formas quadradas, não estou utilizando nada de formas arredondadas ou qualquer outra forma, porque é mais tranquilo, né, nesse caso, utilizei apenas aí o Scale, já foi bem suficiente para esse modelo. Na parte de trás eu tenho aqui essa caixa que eu coloquei um Dynamesh, e com a máscara e Smooth, né, eu vim dando um formato mais bacana, né, para algumas áreas. Utilizei também o Clip Curve para poder recortar aqui algumas quinas. E também alguns detalhes menores, eu utilizei máscara e o gizmo, né, com o Scale, para poder fazer ali alguns detalhes mais específicos. E também algumas dobras, né, de acordo com a referência lá da roupa de astronauta. E a parte aqui que segura, né, também essa bolsa no personagem, porque ela não pode ficar voando ali. Eu utilizei o mesmo modelo da bolsa, dupliquei, e com o Clip Curve eu vim dando o formato ali, né, necessário, junto com máscara, para fazer com que ele seguisse, né, o formato do corpo do personagem. Então, é uma ferramenta bem bacana aí para você conseguir um tipo de formato bem específico também. E do mais, seria você colocar alguns detalhes, né, na sua blocagem, tentando capturar o máximo possível, né, das referências que você tem em mãos. No caso, eu utilizei dobras, né, de acordo com a roupa de astronauta que eu estava seguindo, né, de início. Aqui eu utilizei o Clip Curve para melhorar ainda mais o formato dessa peça, né. E aí, quando você tem, né, uma blocagem um pouco mais definida, você já consegue partir aí, né, para a retopologia, não precisa ter muitos detalhes na blocagem. E na nossa retopologia, eu comecei com o capacete, utilizei aqui o Slice e separei, né, o capacete em duas subtools. E aí nas partes separadas fui utilizando aí o ZRemesher com Close Holes, né, dentro do ZModeler para poder fazer também a parte de dentro. Que é uma opção bem bacana aí para você unir, né, as duas coisas, tanto o ZRemesher com o ZModeler para poder fazer ajustes, né, no seu modelo. E aí no tronco, né, onde você tem a parte dos braços e ali a parte das pernas, eu gosto sempre de deixar bem retinho porque eu deleto nessas partes, eu utilizo o Slice, depois Ctrl Shift para deletar, né, essa parte do modelo. Inclusive até ajustei, né, a parte do braço ali para poder ficar bem retinha. Porque depois com o ZRemesher isso aí é muito útil, né, porque ele vai preservar as bordas para você. E eu também gosto de trabalhar com polygrupos, porque isso facilita, né, o ZRemesher entender aonde que você quer os loops. Então além de você utilizar aquelas guias, você pode aí colocar alguns polygrupos que ele vai entender de uma forma bem bacana. E aqui na lateral eu tive uns probleminhas, né, com as linhas que eu adicionei. Então aqui basicamente eu deletei os polígonos, né, utilizei ali o Collapse para juntar novamente os vertex e o Bridge para fechar esses polígonos ali. Na parte do braço eu coloquei alguns cortes com o Slice. Isso facilita aí na hora de você fazer o ZRemesher, né, porque ele vai detectar onde estão os polygrupos. E aí você consegue preservar, né, essa área com alguns loops bem legais aí para você conseguir utilizar. Eu também desativo, né, o Smooth na hora de você fazer o ZRemesher, porque ele pode danificar um pouco os polygrupos, né? Então é bacana aí para você preservar o formato, né, desse polygroup. Aqui nessa caixinha eu utilizei a ideia do Live Boolean, né? Eu apliquei Live Boolean. O ZRemesher não funcionou de uma forma tão bacana, então eu apenas apliquei o Dynamesh, já que ele tem os polygroups. Então você pode ir lá em Masking e tem uma opção lá que você coloca Mask by Groups. É interessante que ele vai dividir, né? Ele vai colocar a máscara apenas nas bordas do seu modelo. Aí você pode dar um blur, né? Clicando o Ctrl clique no modelo e utilizar o Polish para ele poder fazer essas quinas ficar um pouco mais arredondadas. Aqui no sapato eu utilizei a ideia do Move, então eu consertei algumas formas e também o Slice Curve, né, para tirar algumas partes. O ZRemesher com o Keep Groups ligado, assim ele preserva, né, os polygroups e mantém os loops de uma forma mais bacana. Adicionei algumas linhas extras e tudo mais para poder deixar o modelo mais interessante. E aí aqui na mão, né, utilizando a ideia do Trim Brush, eu fiz ali algumas marcações e escondi essas partes marcadas e depois deletei o que estava escondido. E aí com o ZModeler eu dei um bridge para poder conectar os dedos. É uma forma um pouco mais simples, na verdade, eu acho, do que você utilizar o Dynamesh, porque no caso, se você utilizar o Dynamesh, ele vai grudar todos os dedos, ou pode ser até que você consiga grudar um por vez, né, com grupos. Mas acho que assim é uma forma um pouco mais precisa depois para você utilizar a ideia do ZRemesher. Aí depois dos dedos todos separados, eu utilizei a ideia do polygrupo, né, para você separar cada um dos dedos, e também o ZRemesher para deixar ele um pouco mais interessante. Na parte de trás do modelo, né, na mochila, antes de fazer a retopologia com o ZRemesher, eu apaguei, né, esses buracos que tinham. Isso para valorizar mais um pouco a topologia, porque se você fizer a topologia ele pode ficar um pouco estranho.
E nessa parte que é mais hard surface, né, então o Zero Mesh ele tem a ideia do Detect Edges, funciona legal, se você tiver as quinas do modelo bem marcadinhas, isso vai ajudar bastante. Então depois de alguns testes você tem um resultado aí bem bacana. Aqui eu utilizei Ctrl, né, para você conseguir extrudar junto com o Gizmo, então isso facilita aí você conseguir alguns formatos a mais. E depois, né, da topologia concluída, comecei a colocar subdivisões e também adicionar alguns detalhes a mais na malha. Nesse caso eu utilizei alguns brushes, né, básicos aí, standard para poder definir bem as dobras. Também utilizei máscaras, né, para poder fazer algumas marcações específicas e ainda assim continuei utilizando os brushes aí para poder fazer todas as dobras aí da roupa, né, desse personagem. O que eu acho sempre interessante, né, pensar, já que a gente está fazendo um astronauta, então tenha referências, né, de roupas aí de astronauta por perto, né, para você conseguir ter como base. Na mão foi exatamente a mesma ideia, eu não detalhei tanto a mão, até porque vai ficar um pouco de longe, não vai ser tão visível. Aqui no sapato eu utilizei algumas máscaras para poder fazer alguns detalhes a mais. E coloquei também, né, algumas dobras para dar a intenção, né, de volume, né, de que tem alguma coisa dentro desse sapato também. E aí voltando aqui na parte de trás, a gente tem aquela parte onde eu tinha retirado antes, né? Então agora eu utilizei o Z-Modeler e posso criar essa deformação diretamente dentro, né, do modelo, né, com a retopologia nova. Então isso facilita bastante, deixa com mais qualidade aí, né, o meu modelo final. E aqui eu converto, né, algumas partes em polygrupos para a gente conseguir adicionar algumas subdivisões junto com o Crease. E aí vou adicionando, né, dobras para deixar o modelo mais interessante de acordo com a nossa referência. É sempre interessante, né, você seguir uma referência. Nesse caso estou utilizando aí uma roupa realista de astronauta como base, né, não está na tela, mas eu estou utilizando, né, de fundo, né. Então é sempre bacana ter boas referências para você conseguir aí criar coisas novas também. Depois desse primeiro personagem pronto, eu começo a pensar já na cena. Nesse caso eu utilizei um plane, né, para fazer o chão. Coloquei ali, né, com Ctrl Shift, né, eu isolei algumas partes e converti também em outros modelos nessas partes que foram isoladas. Aqui eu utilizei o Z-Modeler com Inset, fiz uma marcação ali com o Alt, aí eu consigo, né, deletar esses polígonos de dentro, dar um extrude, e aí ele faz para mim esse modelinho aí com essa espessura. O Z-Modeler ele me ajuda bastante, ele me dá uma qualidade bem legal de malha, né, então consigo ter uma boa definição aí de cada parte que eu estou trabalhando, né, diferente, por exemplo, do Dynamesh. Aqui nessa parede eu utilizei o Extrude, né, para poder extrudar segurando o Ctrl, e aí a gente consegue converter isso, né, num novo modelo utilizando o Split. Então é bem interessante testar várias formas, né, de você trabalhar com o Z-Modeler. A gente tem aí um vídeo, né, no canal, uma playlist inteira falando sobre o Z-Modeler. Você pode testar cada uma das ferramentas lá com base nos nossos vídeos. E essa plaquinha aqui, né, essa porta, na verdade, dessa caixa, eu tentei contar uma história, já que o cara está ali na frente. Então eu coloquei ela no chão, como se o cara tivesse chego ali e tirado, né, desencaixado e colocado ela de ladinho para poder trabalhar direto nos fios, né? Então, sempre bacana pensar nessa ideia também de contar alguma coisa aí com o seu trabalho. Aqui na parte do piso, né, eu utilizei o bevel para poder fazer uma separação ali entre cada uma das linhas, né? E depois eu selecionei, né, esses polígonos ali, ou melhor, um extrude baseado nos polygrupos. Aí eu consegui criar um efeito como se fosse piso, né, do chão. Ficou bem interessante também. E os fios, né, que eu criei aqui no chão são exatamente o mesmo brush que eu utilizei para fazer os detalhes ali do capacete, né, onde você tem aquelas curvinhas. Então aqui basicamente é testar alguns formatos, né, para ficar mais interessante. E todos os fios, né, foram criados com esse mesmo brush, inclusive aqueles fios dentro da caixa. Então basicamente eu criei eles ali e coloquei máscara e mandei eles para dentro utilizando o Move, né. Então uma opção bem ágil aí para você criar esses detalhezinhos, né? E aí depois, né, dessa base de cenário já criada, aí eu comecei a pensar no personagem. Então eu dupliquei a pastinha que tinha um personagem e coloquei ele ali mais ou menos, né, numa pose, né, para poder iniciar. E aí para mandar eles para pose eu utilizei o Transpose Master. Então aí nesse caso a gente começa a fazer a pose aí com máscaras e Move, né, com um gizmo. E aí esse processo ele é assim um pouco bastante delicado, porque ele vai te exigir bastante tempo e paciência, porque não é tão simples, né, de criar uma pose. Se você não tiver experiência, vale a pena você criar, né, a pose ali com o personagem de frente, né, ele sendo simétrico, e depois você tira a simetria, né. Nesse caso, eu já preferi tirar a simetria logo de cara, e fui criando a pose, né, da maneira como eu achei mais interessante ali. E aí, nesse caso, como eu ainda não tinha, né, a parte de dentro ali do personagem, né, do monstro, então eu tentei apenas posicionar, né, os personagens para que ele ficasse de uma forma interessante, né, um de frente para o outro. E aí depois, né, na hora de criar o monstro, isso ficaria já com pequenos ajustes, né, apenas para serem feitos. E aí, com essa base criada, então eu volto, né, todos esses modelos para o modelo original, utilizando aí o Transpose Master novamente. Então ele vai calcular toda essa cena e vai converter, né, todo mundo ali em modelo editável novamente com as subdivisões.
E aí eu já começo a pensar em como criar um monstro, né? Nesse caso ali eu coloquei uma esfera dentro do personagem e fui puxando com o Move, utilizando o Clay, né, para poder fazer ali a parte da boca. E aí para a parte da língua dele, né, que fura ali o cara, então eu utilizei uma máscara, fiz uma máscara ali no centro e com o Clip Curve fui lá do outro lado e fiz com que a malha, né, fosse puxada para lá. Então é um brush bem bacana aí de utilizar também dessa maneira. Eu utilizei também o Pinch e Smooth para poder definir mais. Essa parte de trás eu consertei com o Inflate, né, e Dynamesh novamente. E na parte dos dentes eu fui furando, né, a parte da gengiva. Criei também um modelinho separado, né, para poder fazer o dente ali. E fui colocando, né, dentro desses buraquinhos cada um dos dentes. É interessante pensar sempre em modificar, né, não deixar todos os dentes iguais. Então modifica o tamanho, modifica a posição, né, modifica aí a direção que ele está apontando para ficar mais interessante, né, de um visual assim. E aí, em volta, né, de cada dente também coloquei um volumezinho para dar uma ideia de gengiva, que ele estava saindo mesmo lá de dentro e tal. Porque o dente, né, ele não começa exatamente ali no gengiva, ele vai um pouquinho mais para trás, então vale a pena um tipo de detalhamento aí. E no geral, né, foi utilizado aí o clay para poder fazer alguns tipos de detalhamento, né, no caso dentro do lado de dentro da boca. E o brush de standard, né, dentro ali de modifiers você tem ele em negativo, então você cria como se fosse umas bolhas ali, fica bem bacana também esse tipo de efeito, né. E a parte dessas gosmas, né, que você tem ali na boca dele, eu utilizei o mesmo brush de insert que eu utilizei para fazer os fios. Então basicamente eu passei ali e com o Smooth eu vim deixando ele um pouco mais fino, né? Fica com um efeito bem bacana aí, como se fosse umas melecas ali, bem bacana de utilizar também. E aí falando do outro personagem, a gente tem o vidro dele, né, que é quebrado. Então aqui eu utilizei o Slice, fiz diversos cortes, né, nesse vidro. E aí escondi, né, cada uma das pecinhas e converti ela em um novo modelo, somente ali no centro. Nessas pecinhas eu dei também uma espessura com o extrude do Z-Modeler e depois com o gizmo eu vim curvando elas para dentro. Então isso dá um efeito bacana, como se tivesse quebrado ali, fica bem interessante também. Nessa parte maior dos vidros, né, eu utilizei o Group Loops. Então ele vai criar loops entre cada um dos polygroups. Então é bem interessante, né, você utilizar. Nesse caso eu isolei, né, com Ctrl Shift. Aí fiz uma máscara, né, e depois vim puxando ele com o Move. Então fica uma ideia, né, de como se o vidro tivesse todo trincado ali. Aí depois também eu peguei um brush, né, básico da Standard e dei uma reforçada em algumas partes para dar essa intenção de como se ele tivesse quebrado mesmo. Aí na parte de trás eu segui exatamente a mesma ideia, então utilizei Move, né, da Standard ali para poder fazer a ideia desse furo, né, que teria atrás da cabeça dele. E aí depois de alguns retoques a gente vai para a parte da pintura. No caso foi muito simples, é basicamente, né, fill color ali em todas as partes, todos os modelos. Em alguns casos eu utilizei algumas texturas, né, projetando ali com Spotlight, mas no geral foi simplesmente o polypainting ali diretamente no vertex do modelo. Então não tem nem sequer mapeamento essa cena, né, apenas pintura mesmo. Em alguns casos eu acabei criando, né, um desenho ali com máscara, então fiz vários testes até chegar num resultado interessante. E depois dei um fill color para poder fazer a pintura. E aí na parte aqui do sangue eu utilizei, além do brush vermelho, né, também um modelinho como se fosse aquela gosma que a gente colocou na boca do personagem. Fica uma ideia bem bacana. Coloquei alguns alfas também, né, para dar uma definida melhor aí no tipo de pintura que a gente está fazendo. E aí essa parede eu decidi diminuir, né, o tamanho dela, porque ela estava obstruindo, né, a visão, né, do que tinha ali na cena, né, da história que estava rolando ali. Então ela ficou mais interessante com um tamanho mais reduzido. Aqui no visor do personagem achei legal fazer uma pinturinha, né, valorizando aí algumas áreas como se tivesse sangue, né, do lado de dentro do capacete. Então fiz ali alguma valorização. E no geral, né, foi apenas adicionando aí alguns polypaints em alguns lugares para ficar mais bacana, né, o sombreamento, né, da cena em si. Uma opção interessante também, né, de utilizar com o polypainting seria a máscara por ambient occlusion. Então ela vai pegar as cavidades, né, vai fazer ali uma máscara e você consegue pintar essas cavidades, dando uma volumetria mais legal na sua cena. E aí depois, né, basicamente foi apenas testar, né, a questão dos renders. É interessante dar uma pesquisadinha aí no canal, que a gente tem um vídeo específico sobre render no ZBrush, onde a gente explica a questão dos filtros, né, e toda a questão de iluminação e materiais. E aí a gente tem, né, o resultado final da nossa ceninha feita aí dentro do ZBrush. Essa cena ela foi criada inteira assim dentro de 6 horas, então é um tempo bem interessante, né, para fazer uma blocagem com pintura, né, tem um nível de detalhamento bem bacana. E é isso aí, espero que de alguma maneira isso tenha acrescentado alguma coisa aí no seu aprendizado. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários que a gente vai respondendo. E é isso aí, valeu, até a próxima.